Fala pessoal, tudo bom com vocês? Venho hoje aí explicar essa questão aí, esse problema aí que já me pediram para fazer, né? Diante das particularidades eu venho compartilhar com todos. É um cálculo de probabilidade. O nosso jogo em específico é o jogo da lotomania, por exemplo. O que é o jogo da lotomania? Primeiro, você tem uma cartela com 100 números, beleza? De 1 a 100. Você vai fazer uma aposta e essa aposta consiste em marcar 50 números, ok? Você vai ganhar se dos 50 você acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum, beleza? E no site da Caixa mostra a probabilidade, ou seja, eu botei alguns exemplos aqui. O link que tem esses valores, esses resultados, segue na descrição desse vídeo. Atenção, na hora de sortear lá na Lotomania, ela sorteia apenas 20 números, ou seja, acertar os 20 é mais difícil, a probabilidade está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a probabilidade 2 desses aqui, eu vou mostrar a fórmula que é feita para esse tipo de cálculo. Isso que é mais interessante, chegar na fórmula. Então, basicamente, qual é o conceito de probabilidade, né? Probabilidade em cima é o número de casos favoráveis, certo? Ou seja, eu costumo dizer que é o que eu quero, sobre embaixo que é o total. Beleza? Beleza. Por que lá no site está escrito 1, a probabilidade é 1 entre, né? Ou seja, é uma combinação dentre esse tanto de combinação. Por que isso? Vou explicar o cálculo que se faz. Basicamente é o seguinte: para calcular a probabilidade, vou botar P20, que significa isso aqui. Então, isso aqui é o meu P20. Vou explicar para vocês como faz o P20. O que eu faço? Embaixo é o total. Qual é o total? Probabilidade total é a combinação, ou seja, eu vou selecionar número total de possibilidades. Dentre os 100, eu vou fazer um sorteio, vou sortear 20. Então, essa é a probabilidade para 20, é o número de casos total. A gente chama isso aqui também número de casos do espaço amostral. A quantidade total é também dita espaço amostral. Então, a quantidade total é a combinação de 10 para 20. Daqui a pouco eu explico o cálculo. Agora, em cima que é o mais difícil. Por que em cima é o mais difícil? Porque em cima, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os casos que você quer. Você quer acertar os 20, certo? Então, o que você vai fazer? Combinação, certo? Eu estou apostando, correto? Então, eu estou apostando exatamente em 50 números. Tudo bem? Então, aposta dentre os 50 números, eu quero acertar exatamente 20. Beleza? Então, isso aqui é a minha aposta. Isso aqui é o que eu quero acertar. Eu quero selecionar. Daqueles 50 tem que ter os 20. Então, estou selecionando. E agora vai ser a quantidade que você vai errar. Certo? Por exemplo, aqui, vou botar como exemplo. Se eu apostei 50, certo? Eu estou apostando 50, só que eu não estou acertando 20. O que eu vou fazer agora, então? A ideia é a seguinte: eu não vou errar nenhum, né? Do restante de números disponíveis, que é 50, então isso aqui vamos botar como se fosse restante, eu quero errar nenhum. Porque se eu quero acertar 20, eu quero acertar todos, porque o sorteio é de 20. Então, eu termino o meu cálculo dessa maneira aqui, certo? E aí, Humberto, como que faz para calcular essas combinações? Gente, basicamente, existe uma fórmula que eu vou só representar, mas tá vendo que tem 50 e 20? Você iria colocar 20 tracinhos e em cima você ia colocar a multiplicação 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 e até
terminar, e embaixo você coloca 20, 19, 18, sempre decrescendo. Ia dar um cálculo extremamente grande, que não é o nosso caso, certo? Esse 50, zero é basicamente exatamente igual a 1. Eu vou explicar como faz isso na calculadora científica. Por exemplo, ó, 50 combinação com 0 dá exatamente 1. 50 combinação com 20 dá esse número grandão. Tá vendo? Eu já vou fazer direto. Então, a divisão de 50, esse símbolo que é o símbolo da combinação, esse símbolo aqui, combinação 20, dividido por 100, combinação 20. Dá exatamente esse cara aqui. A calculadora não é capaz de fazer esse cálculo aqui. Ela não é capaz de simplificar. Então, o que eu faço, Humberto? Faz o cálculo contrário, gente. A simplificação, basicamente, é como se estivesse fazendo o cálculo contrário. Verifique. 100, combinação com 20, dividido pela parte de cima. A parte de cima é 50 com 20. 50 combinação com 20. Dá exatamente 11.372.635 aproximadamente. Verifique. Dá exatamente isso. Então, é isso que a gente fez. Agora, antes de fazer os outros cálculos, eu vou chegar na querida fórmula. Né? Que fórmula é essa, Humberto? Como que eu faço para resolver todos os cálculos? Eu vou explicar para vocês. Né? Volto a dizer, embaixo da sua probabilidade vai ser sempre a combinação do total de números pelo sorteio. Esse S é o S de sorteio. Beleza? Embaixo é a combinação do total pelo sorteio. E em cima, Humberto, o que eu coloco em cima? Em cima são duas combinações. Uma combinação aqui e a outra combinação aqui. Beleza? Basicamente, o que eu vou fazer, né, para preencher essas combinações aqui? Primeiro, eu quero acertar, certo? Então, você tem uma aposta. Então, aqui você coloca AP de aposta. Dentre essa aposta, você quer acertar uma quantidade de números. Então, você coloca aqui acerto. Certo? Beleza. Aqui você coloca... Você lembra que eu fiz o restante aqui? Porque o que acontece? Quando você aposta, vai ter um restante em relação a acerto. Por exemplo, se você apostar 30 e quer acertar 10, obviamente você quer errar 20, entendeu? É o restante. Então, como que seria esse cálculo aqui? É sempre o total menos o que você apostou. Dentre o total que você apostou, agora você quer selecionar aqueles caras. Então, é o sorteio, é a quantidade que foi sorteada, menos a quantidade que você acertou. Ou seja, se eu desconto a quantidade que você acertou, obviamente é a quantidade que você vai errar, certo? Eu vou fazer um exemplo bem claro que vocês vão entender. Essa é a fórmula. Talvez falando assim vocês não entenderam porque está sem exemplo. Mas prestem atenção nesse caso aqui. Eu vou especificar nesse caso aqui. Então, entenda. Eu tenho um total de 50 números. Isso é da Lotomania. Eu tenho um sorteio que ele é de 20 números. Certo? Eu vou apostar. Eu vou marcar na Lotomania. Perdão, errei aqui. Eu vou marcar 50 números. Né? Eu vou sempre apostar, ou significa marcar 50 números. E nesse caso aqui, atenção, nesse caso aqui, a faixa é de 16. O que significa? Que eu quero acertar 16. Entenda, gente, dos 50 ele quer acertar 16. Beleza? Significa o quê? Se ele quer acertar 16, ele quer errar o restante. Deu para entender? Se o sorteio é 20, então se ele está acertando 16, ele quer errar 4. Deu para entender? Quando eu faço o cálculo que eu quero acertar uma quantidade, eu tenho que ter a quantidade de erro, porque
porque o acerto mais o erro dá a quantidade do sorteio. Se o sorteio é 20, você quer acertar só 16, então 16 mais 4, 20. Deu para entender o que é o erro, que é esse cálculo aqui? Certo? É o sorteio menos o acerto. 20 menos 16 dá 4. É isso que eu falei aqui. Então, perceba como vai ficar o cálculo. O cálculo vai ficar da seguinte maneira, né? O nosso querido P16, a probabilidade dele acertar 16, vai ser dada embaixo por combinação do total pelo sorteio, total 100, eu falei total 50, falei errado, perdão, né? Total é 100, tá escrito aqui, números disponíveis, então esse aqui é o meu total, total é 100, sorteio é 20, ok? Então total sorteio, em cima, agora vamos lá, vamos entender. Eu quero fazer o seguinte, eu não vou apostar 50, desses 50 números, dos 50 números, eu quero acertar apenas 16. Então, é o que está escrito aqui, aposta 50, acerto 16, tudo bem? Agora, vezes, mas espera, por que tem um vezes? Porque eu tenho que trabalhar a quantidade de erro. Se eu quero acertar 16, certo? Se eu quero acertar 16, eu quero errar 4. Então, consequentemente, aqui é acerto, aqui é erro. Beleza? E aí, o que eu vou colocar aqui? É o total menos a aposta, certo? Então, presta atenção. Se eu apostei 50, sobrou quanto para mim? 50. Então, o total menos a aposta vai ser exatamente 50 também, certo? Por coincidência, é a metade. Então, total menos aposta, 100 menos 50, 50. Por isso que aqui, total menos aposta, beleza? Então, ou seja, como se fosse números corretos e números errados. Então, se os números corretos, que vai dar acerto, é com 50, o restante vai ser com o nosso querido outros 50 também. Então, basicamente, é esse cálculo. Sabemos que a calculadora não vai simplificar, você faz o contrário, faz a parte de baixo, depois faz a parte de cima. Conferindo, então, e finalizando essa dica, né? Eu tenho 100 combinação 20, parte de baixo, dividido pela parte de cima. Qual é a parte de cima? 50 com 16, 50 combinação 16, vezes 50 combinação 4. 50 combinação 4. Beleza? E aí eu finalizo e dá exatamente 472, né? Na verdade, exatamente não, aproximadamente. Aproximadamente 1 em 472, que é justamente o que deu aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês com essa dica, com essa fórmula aqui, que ela não é tão bonita e até de difícil explicação, mas eu tentei ser o mais claro que eu pude ser para vocês. Perdão pelos erros aí. Forte abraço, tamo junto.